Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo dia! Hoje estou aqui em excelente companhia. Ó, até me arrepia falar que quase que esse podcast não saiu esse episódio, entendeu? Chamei alguns colegas, mas na vida do colega fisioterapeuta a gente tem muita intercorrência, né? E aí eu lembrei da minha querida amiga, doutora Roberta Bruno, e entrei em contato com ela e ela gentilmente cedeu o tempo dela, sábado de manhã, e a gente aqui com a logística materna, tanto minha quanto a dela, e estamos aqui para produzir um conteúdo excelente para vocês aí que estão nos assistindo. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção em muitas coisas que a gente vai compartilhar daqui, porque hoje a conversa não tá só entre a ortopedia e a neuro, a gente tem hoje a área cardiorrespiratória. Então, vocês estão aqui com a presença de uma doutora especialista pela Asobrafir, né? Especialistíssima, né, em área de fisioterapia intensiva. Então, o melhor que eu tenho aqui para compartilhar com vocês da área respiratória é com a doutora Roberta Bruno. Querida, eu vou chamar de Aninha, né? Porque Não, você pode. Eu posso chamar de Aninha, né? E se a gente fizer as contas, né, Ana? Eu posso chamar quase que de filha, né? Pode. Eu já tô ficando assim, eu tô isso ficando eu meio aceito. dinossauro na fisioterapia já, né? Jamais. E a gente chama isso de experiência, porque o brilho no olho não muda. A Aham. vontade de falar sobre a nossa profissão, de trazer atualidades, mas de uma forma organizada, de alguém que saiu do tempo onde a gente foi absolutamente analógico e veio para o digital. Então, assim, a gente começou a conversar até mesmo nos bastidores, né, que é essa parte interessante. Eu faço 27 anos de formada esse ano. Quando eu entrei na faculdade, em 1994, meu Deus, junto com o Plano Real, sabe essas coisas assim? Você pega a história do Brasil e começa a comparar com a sua história e fala, meu Deus, eu nasci em 74 na ditadura, eu sou uma mulher de 50 anos. Então, eu tenho a seguinte frase de vida: mudança. Ou você muda, ou você dança. Então, se eu não acompanhar a mudança das coisas, e eu estou falando isso na evolução da vida, e estou falando isso na evolução da fisioterapia, eu tinha ficado para trás. Tinha mesmo. Especificamente dentro da minha área, quando eu estudei isso em 98, eu formei em 98, as condutas da fisioterapia respiratória, as manuais, eram completamente diferentes. Tapotagem era prescrito como técnica desobstrutiva, e a gente sabe que não tem comprovação científica. Então, assim, o fato de ter aceitado o seu convite, eu é que agradeço, porque a oportunidade de falar, a oportunidade de estar em contato com quem pensa na fisioterapia me interessa. Eu não me interesso mais por aquele profissional, e eu, como docente de muitos anos, eu não me interesso por um profissional que não seja criativo, que não seja curioso, que não seja atento, que não seja estudioso. Roberta, conta pra mim brevemente, que isso vai demorar. Vou tentar. Eu queria saber, não, na verdade, todos os que nos assistem, só esbanja resumidamente sua formação. Oh, meu Entendeu? Deus. Só resumidamente. Bom, eu já contei algumas coisas sobre tempo, né? Já falei sobre tempo, já falei sobre idade. Eu sou fisioterapeuta pela Universidade Católica de Petrópolis, me formei em 98. Eu iniciei uma pós-graduação em fisioterapia respiratória, mas eu comecei mesmo, meu primeiro trabalho foi em ortopedia. Eu comecei numa clínica de ortopedia aqui em Taubaté, em 98, e logo fui para o hospital, um mês depois. Então, assim, eu me formei num sábado, na segunda eu estava trabalhando. Nossa, que legal. E eu só parei de trabalhar, de atuar clinicamente em 2017, quando eu adoeci. Mas, antes disso, foi faculdade de fisioterapia em Petrópolis. Depois eu fiz a pós-graduação em fisioterapia respiratória, eu não concluí essa pós-graduação. Isso ficou me incomodando, sabe? Porque eu sempre fui do time acadêmico, eu sempre tive vontade de lecionar. E aí eu entrei no mestrado, eu fui direto para o mestrado. Eu fiz um mestrado inicialmente em engenharia semiológica aqui na Unesp de Guará. E na época que eu estava no segundo ano do mestrado, eu fui convidada para dar aula em Minas, então eu fui para Minas. E aí, quando eu entrei na faculdade, na docência, aí sim, aí o jogo muda, né? Antes eu frequentava congressos na área de fisioterapia respiratória, eu comecei no hospital, eu fui a primeira fisioterapeuta respiratória do Hospital Antigo Santa Isabel de Clínicas. Misericórdia. Vocês viram, né?
o nível do high ticket. Não é. É assim, eu sou do tempo de que a gente tinha que ir atrás do médico e falar, oi doutor, como vai? Tudo bem? Eu sou fisioterapeuta. Mas você faz o quê? Então, eu vou mobilizar os seus pacientes. Eu estava atendendo o paciente do leito A e o senhor está com o paciente do leito B e ele está um pouco secretivo, ele está tossindo. O senhor não deixa eu fazer uns exercícios com ele? Não tinha nem o papel para prescrição. Caramba. Não tinha nem o médico colocava assim, faz lá uns exercícios. E isso esbarrava na enfermagem, ou seja, voltando para a parte do currículo. Fisioterapia em Petrópolis, pós-graduação aqui em São Paulo, depois entrei no hospital, logo depois de formada entrei no hospital, foram 10 anos de terapia intensiva, dentro da terapia intensiva também o serviço na enfermaria. Quando a gente entrou no hospital, quando eu entrei no hospital em 98, de verdade, eu fui a primeira fisioterapeuta respiratória da UTI. Para eu sair de férias, 2 anos depois é que foi contratada a segunda colega. Caramba, então isso é muito impactante. Eu fui a primeira profissional que instalou um CPAP na cidade. Misericórdia! Verdade! Chocada! Eu fui a primeira que teve um oxímetro portátil. Nossa, eles me então, chamavam assim, no hospital, assim, quando eu tinha parado, alguma coisa na enfermaria, chama lá a mocinha da fisioterapia. A mocinha, no caso, era eu, né? Agora eu não sou mais a mocinha. E chama a mocinha porque ela tem aquele aparelhinho. Eu vinha com um oxímetro portátil no bolso. Só tinha oxímetro dentro do centro cirúrgico e dentro da UTI. Caramba. Os médicos iam olhar o que era. Isso não foi há 200 anos atrás, gente. Isso foi há 25 anos atrás. Entendi. Então, assim, é importante a gente delimitar as coisas, né? Porque senão até no plano histórico, Ana. Depois eu fui para Muriaé, lá no interior de Minas. Lá eu fiz uma jornada acadêmica muito bonita, do qual eu me orgulho muito. Tenho saudade. Sei que foi um ciclo que já se encerrou, mas eu tenho muita saudade dessa fase docente. Eu me vi docente, a gente sempre está em alguns papéis, né? Eu sou fisioterapeuta. Eu posso estar no consultório, estar no atendimento domiciliar, estar na docência. Mas a base é ser fisioterapeuta. E dessa eu não abro mão. Então, quando eu fui para Minas, lá, por conta da faculdade, eu busquei um mestrado. E eu fiz um mestrado em Portugal. Legal. Então, eu fiz mestrado em Educação e Promoção para a Saúde em Portugal. Defendi em 2011. Então, já tem aí alguns anos também do mestrado, né? Logo depois foi na verdade, a Sobrafir veio antes. Veio antes nesse intervalo. Então, assim, a gente não para. Não para. A gente não para. Então, desculpa se eu não coloquei na ordem cronológica, mas é porque eu acho que a vida não é na ordem cronológica, né? Não é nessa não é bem assim, lápis, não. Então, se você quisesse o meu currículo, ele tá lá no Lattes, você acessa lá. Mas aqui sou eu falando. Sou eu falando sobre mim. Com certeza. Né? Então, em termos de estrada, já são agora, no meio do ano, 27 anos. De estrada, de atuação profissional. Eu tive uma interrupção nesse processo. Sim, que foi onde a gente se conheceu. Exatamente. Em 2016, fazendo exame de rotina, eu descobri que eu tinha um câncer de mama. Vim para Taubaté, fiz o tratamento aqui com o Dr. André Girardi, maravilhoso, um ser humano sensacional e um médico muito competente. E fiquei livre dessa doença. Que, e aí, só para não te... Descobrindo antes, né? A gente trata antes e resolve antes. E eu conheci você já estava na fase final, eu não lembro, você estava já na fase reta final de tratamento. Sim, eu já tinha finalizado quimioterapia, fiz 4 cirurgias, 4 quimioterapias, eu já tinha cabelinho, quando você me conheceu, eu já tinha cabelinho. Já estava curtinho, tava. Mas eu comecei a buscar o que eu não tinha antes, porque eu trabalhava demais, sabe, colegas? Então eu não fazia atividade física, eu só trabalhava. Quando eu conheci a Ana, foi quando eu tinha tempo de fazer atividade física, a gente se conheceu na época da academia. Foi muito legal, porque assim, quando eu conheci a Roberta, só um paralelo pra gente, que não é o viés do assunto, mas a gente abre aqui porque aqui é dinâmico. Quando eu conheci a Roberta, eu trabalhava numa academia como fisioterapeuta, né, Rô? Sim. E aí eu tinha combinado com ela da gente fazer uma palestra, né, de Outubro Rosa, que é uma frase muito marcante da Roberta, que ela sempre falou pra mim: Ana, o outubro não é rosa. O câncer de mama não é rosa, né? Eu lembrei, o outubro pode até ser rosa, pode até ser rosa, mas o câncer não, né? E curiosamente, no dia que foi marcada a palestra para ela dar, e eu ia coordenar, caiu um chuvão. Taubaté tem essas mudanças de tempo. Ontem teve um chuvarel aqui que foi e só ficou eu e a Roberta na academia. E aí eu puxei a cadeira e ela: você não topa a gente bater um papo? Eu sei que você é fisioterapeuta também, né? E aí o negócio foi. E nisso foi 3, 4 horas. O Lucas era menorzinho. E a gente entretendo o filho. Que, fora isso,
Eu e Roberta somos mães de meninos, né? Então, mais cedo, recentemente, né? Quando a gente se conheceu, o Lucas era pequeno e a gente conversando na dinâmica mãe e conversa aqui, não tem que dar atenção um pouquinho, conversa aqui, tem que dar atenção um pouquinho. E eu cheguei pra Roberta e falei, cara, o que você tá fazendo da sua vida? E aí ela falou, me compartilhou o lado da profissão, de você viver intensamente a profissão, que a gente se doa demais como profissional de saúde. Às vezes deixa o lado pessoal um pouco mais de lado. E nisso, ela foi um grande recado para mim de saúde, que se eu não me cuidasse, um dia a vida lá na frente poderia me dar um recado diferente, né? Então a Roberta para mim foi uma prova viva, né? Que a gente tem que saber dosar, né? Eu fui encontrar a dose, eu acho que foi ano passado. Mas eu lembro muito da Roberta sempre falando, Ana, tem que ter dose, né? Porque tudo demais também estraga, né? E aí, no caso, quando eu conheci ela, ela não estava clinicando, tinha voltado para Taubaté, né? Eu voltei para fazer o tratamento, né, Ana? E aí, eu confesso que eu não sabia se eu ia voltar para a profissão. Porque eu tinha limitações articulares, musculares, eu fiz 4 cirurgias. Então, eu não sabia se eu ia ter braço para continuar sendo fisioterapeuta. Mas você sempre foi aquele cabeça furacão. Eu tinha. Eu sabia que o intelecto não ia mudar. Mas eu não sabia se eu ia ter braço. Só que eu não conseguia ficar longe da fisioterapia. Porque foi logo depois que veio a pandemia, né? Antes da pandemia, eu até nadei por águas do empreendedorismo feminino. Sim. Que hoje me capacitam a entender a fisioterapia moderna, a fisioterapia atual de uma outra maneira. Então, eu sou partidária de que o profissional hoje no mercado, ele não pode ficar só com o conhecimento da faculdade. Isso acabou. O conhecimento da faculdade é técnico, mas hoje em dia a gente tem 2 grandes competências a serem avaliadas, que o mercado corporativista chama de soft skills e hard skills. O que são essas 2 competências? A gente só cuida da technical skills, né? A gente só cuida da parte técnica o tempo todo, operacional. Hoje já não é mais Tanto que eu quero, se você me der espaço para isso, falar de uma coisa que eu acredito na fisioterapia hoje em dia. Isso não tem nada a ver com curso de marketing. Isso tem a ver com o que eu vi da profissão nesses anos. Eu não acredito mais na fisioterapia por sessão. É um tema necessário. Eu acredito, aliás, isso precisa ser falado, isso tem oportunidade. A gente tem voz, a gente está na frente de um microfone. Então, se você me convidou e me permite a gente abordar essa parte, abrir Ana, esse tema, muito bom. Eu acho muito interessante porque as pessoas nos procuram até hoje, e isso é uma questão cultural. Quer ver? Vamos falar de 2 culturas. 10 sessões. Essa é a primeira cultura. De onde veio isso? Do protocolo, do modelo convênio médico que autoriza de 10 em 10 sessões. E aí, quando a gente sai da faculdade, bom, já que a gente tem esse modelo, então vamos aplicar o seguinte: na 8ª sessão, a gente reavalia o paciente para saber se ele vai precisar de mais sessões. Porque aí a gente tem que entregar aquele relatório. Esse relatório vai para o convênio, até que esse modelo é um modelo com uma certa previsibilidade para o profissional e para o paciente. O que me incomoda é outros profissionais determinarem esse número de sessões, isso já está errado, mas eu não quero nem entrar nessa parte não. Né? Eu quero falar para o fisioterapeuta e quero falar para o eventual paciente que está nos ouvindo. O que é o correto da nossa profissão? Para que a gente estudou? Para a gente poder dar diagnóstico fisioterapêutico, cuja base é cinesiologia, é movimento. Então, a gente é da terapia física. A terapia física vem do movimento. Então, se a gente entrar nesses primórdios, como é que eu posso determinar um tratamento em número de sessões sem fazer uma avaliação? Só que a gente ficou um pouco escravo, né, Roberta? Se a gente for parar para pensar, isso eu já havia até comentado em episódios anteriores, né? Por causa desse modelo biomédico que enraizou ao longo dos anos, eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra hoje é convencer a população que a gente não consegue resolver o desafio em 10 sessões, né? A sessão é só um corte de tempo, mais nada. Exatamente. Ele é um corte de tempo. Assim como a diferença entre atividade física e exercício físico, você sabe qual a diferença? Qual a diferença entre atividade física e exercício físico?
Atividade física é qualquer movimento corporal, qualquer movimento humano, você está em atividade. Sim, sim. Tá? Você tem gasto calórico. A diferença para exercício físico é que exercício tem controle de frequência, intensidade e duração. Fisioterapia tem controle de frequência, intensidade e duração. Então não dá mais para falar sobre sessão. Não Existe dá. um tratamento. E qual que é o grande interesse, qual que é a grande diferenciação do profissional hoje? Um profissional bem embasado, que estuda, que é capaz para, através de uma avaliação, conseguir fazer um bom diagnóstico clínico, se ele conhece a doença que ele está tratando, na verdade, desculpa, se ele conhece da doença as consequências dela, porque a gente não trata a doença, desculpa se isso ficou por acaso. Não, a gente não trata a doença, a gente trata as consequências dela, tanto que a gente tem uma classificação de funcionalidade internacional de funcionalidade, a gente não trabalha com o CID, a gente trabalha com o CIF. A gente precisa trabalhar na funcionalidade perdida. Para isso, você tem que fazer uma boa avaliação. Através da sua avaliação, você caracteriza e determina objetivos terapêuticos. Sim. E assim como existe um tempo de consolidação de uma fratura, o pessoal da respiratória também fala disso. Opa! Assim como existe o tempo de consolidação de fratura, eu sei que existe o tempo de um processo infeccioso. Então, não adianta eu falar para um paciente que em 10 sessões eu resolvo o problema. Não resolve. Sabe por quê? Não resolve. Sabe por quê? Porque eu posso resolver em 5. Eu não preciso de 10. Dependendo da situação clínica. Eu posso resolver em 5 sessões. Exatamente. Eu recebo ligações assim: oi, tudo bem? A doutora fulana me passou o seu contato para fazer fisioterapia respiratória com a minha mãe e eu queria saber quanto que custa a sessão, qual é o valor da sessão. Eu tenho vontade de morrer. Essas pessoas foram educadas, elas foram direcionadas para esse raciocínio. Sim. Elas não estão erradas. Quem é que precisa mudar esse raciocínio delas? O fisioterapeuta. A minha forma de abordar isso com ela é que tem que ser diferente. Oi, como vai? Tudo bem? Muito obrigada pelo seu contato. Me fala um pouco mais do que a sua mãe tem antes de eu te passar o valor, porque eu não trabalho com valor de sessão, eu trabalho com valor de tratamento. Então quando você faz pacote tem desconto? As pessoas me procuram. E naturalmente as pessoas nos procuram porque o dinheiro é uma moeda de troca. Com certeza. Eu ofereço um serviço e recebo por ele. Até aí não tem problema nenhum. Agora eu tenho que oferecer resultado. E para oferecer resultado, eu estou usando a seguinte determinação: saúde baseada em valor. O que é saúde baseada em valor? É você ter o critério do resultado baseado naquilo que você estudou e conhece sobre ele e a análise do paciente. Então você precisa envolver esse segundo ator. Não adianta você se valer dos tantos anos de profissão que você tem, das se tantas... você não soubesse moldar nessa parte financeira. Exatamente. Você precisa entender a realidade de quem te procura. Ele ele entende a fisioterapia. Gente, vamos ser bastante realistas. As pessoas não sabem o que a gente faz. Não sabe. As pessoas não sabem o que a gente faz. Os médicos não sabem o que a gente faz. Nem fisioterapeuta às vezes sabe o que o outro fisioterapeuta de especialidade faz. Então, aonde está o erro disso tudo? Se a gente puder fazer a nossa meia-culpa, a comunicação interna entre os fisioterapeutas. Não. Que a gente ainda consegue ter, né? Semana passada, por exemplo, eu liguei para a Roberta, nós temos uma paciente em comum e clinicamente a gente estava fazendo um bate-papo de atualizações clínicas que tem que ter entre os colegas, né? Então, eu não tenho competências da área intensiva. Então, eu sei o meu limite. Roberto, eu tenho uma situação clínica, eu preciso do seu suporte. O que você acha na sua opinião, né? Então, semana passada mesmo a gente estava conversando sobre isso. Ela, Aninha, eu tô mandando para você porque a ortopedia não é minha área. Então, eu sigo atendendo o paciente na respiratória e você segue na ortopedia aí. E a gente conversando, alinhando. Roberta, hoje clinicamente o paciente não tá muito legal e coincide até, tem um dia que eu e ela a gente atende o paciente no mesmo dia. Roberta, fique esperta que o paciente tá assim, assim, assim. Eu já atendi, já percebi isso clinicamente dele. Vamos ver se mais tarde vai ficar dessa mesma forma, né? Ou se vai ficar... Eu ainda liguei para ela, fica de olho. Qualquer coisa você me manda mensagem. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Poderia ser isso com todos os colegas, Poderia mesmo. Poderia é o sonho. Ser. Eu acho que eu não desisti da fisioterapia, Ana, porque eu tenho essa utopia de uma profissão que entrega tanto. Que coisa, né? É uma profissão que faz realmente uma vida transformada. E a gente está numa fase que hoje em dia o profissional que se empodera dessa frase, eu transformo a vida das pessoas, ele parece soberbo.
Parece. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio entre ser humilde e não querer cobrar de ninguém e ser soberbo, achar que sabe mais do que todo mundo. Então, enquanto eu não achar esse equilíbrio, eu não vou desistir da fisioterapia. Ótimo. Porque nos meus 10, 12 anos de docência, o que eu mais lutava dentro da sala de aula é para formar um profissional capaz de resolver problemas, capaz de solucionar raciocínio exatamente, clínico. ter raciocínio clínico. A partir do momento que você tem raciocínio clínico, você cria objetivo terapêutico. Dentro desse objetivo, você programa as coisas. Aí, voltando na parte da sessão, se você sabe qual é o objetivo terapêutico, depois da sua avaliação, você consegue ter programação terapêutica. Tem começo, meio e fim. Você dá alta fisioterapêutica. Então, tem gente que acompanha o paciente da UTI neonatal até a festa de 15 anos. Pois é. O que está acontecendo? Será mesmo que a pessoa precisa disso tudo? Então, cadê o começo, meio e fim? Eu também acredito que o paciente ele tem que ter uma alta programada. O paciente melhora com, sem ou apesar do fisioterapeuta. Escuta isso e pronto. Se você dá alta para o paciente, você conclui os objetivos terapêuticos com ele, ele é o seu maior boca a boca. Você não precisa ficar fazendo cartaz, eu vendo, né, trabalho com... Não, eu recebi alta da doutora Roberta, da doutora Ana, tô bem... Quem é o melhor boca a boca. Todo fisioterapeuta atende idoso? 80%, 90% dos fisioterapeutas que atuam atendem idosos. Sim. Só não é específico para quem está direto na pediatria e na UTI neonatal. Caso contrário, todo mundo atendendo idoso. Sim. Quantos fisioterapeutas aplicam SPPB, uma escala de avaliação clínica para avaliar força, domínio de força, domínio de equilíbrio? Quantos fisioterapeutas fazem isso? Independente de ser neuro, independente de ser respiratório. Não faz. Hoje, o meu atendimento direcionado no consultório é a apneia do sono. Eu faço uma formação e pretendo fazer mais uma formação para ser especialista em fisioterapia do sono. Eu tenho título de especialização em fisioterapia respiratória dado pela Sobrafia por tempo de atuação profissional e por prova. Existe uma prova, né, que categoriza a gente. E eu vou fazer essa mesma prova na Associação Brasileira do Sono. É novo, é muito novo, dentro da fisioterapia respiratória. Então não é obrigatório ser fisioterapeuta respiratório para ser do sono, mas é quase que uma subespecialidade. Nicho do nicho do nicho. Sim. Então, no consultório, eu recebo esse tipo de paciente. Eu tenho condição hoje de monitorar o sono do paciente, mesmo sem estar dormindo com ele, né? Óbvio. Eu tenho condições técnicas, que o equipamento que ele usa encaminha sinais clínicos de como foi o sono dele à noite. No dia seguinte, eu abro o computador, eu vejo se esse paciente dormiu, quantas horas ele dormiu, se ele teve fuga aérea pela máscara, qual pressão ele utilizou. Eu consigo fazer controle remoto disso. No meu computador eu consigo aumentar ou diminuir a pressão, mudar parâmetros clínicos. Aí você fala assim, isso é um nível de excelência em termos tecnológicos que dá ao profissional um nível de controle do seu tratamento que, me desculpa as demais, mas qual outra especialidade a gente tem disso? Não. Um médico, quando prescreve uma medicação de X miligramas e o paciente compra o remédio na farmácia e vai para casa, cadê o controle dele sobre isso? Não tem. Não tem. Primeiro, se o paciente tomou, se aquela dose efeito terapêutica foi, qual foi o desfecho disso? Então, se a gente não trabalhar com desfecho terapêutico, a gente não consegue. A gente não consegue entregar resultado através de um programa de atendimento. Qual é o problema que a gente tem? O desafio das áreas, né? Que quem está na área diagnóstica se afasta um pouco do acompanhamento, né? Verdade. O follow-up, né? O follow-up. Ele se afasta um pouco, né? Então, assim, como que você vai analisar um paciente se o retorno dele é daqui a 45 dias? 45 dias é muito tempo. É muito tempo. Diferente do fisioterapeuta que atende semanalmente. Quanto tempo, né? 6 meses, 9 meses, 1 ano, o mesmo paciente. Você sabe se aconteceu alguma coisa na casa dele, se ele teve alguma intercorrência clínica, se ele teve algum desafio emocional que pode estar prejudicando ou evoluindo o quadro clínico dele, né? Então, a gente acaba se aproximando mais da realidade, né? Quanto mais crônico, mais cronificado ficar o processo terapêutico, porque aquele paciente precisa da fisioterapia, porque senão ele piora. Pode ser que ele não melhore, mas se ele não fizer fisioterapia, ele piora. Então, a gente precisa lidar com isso de uma forma extremamente técnica. Amorosa, afetuosa, carinhosa. Jogo de Entrar cintura, na casa né? das pessoas é uma bênção.
Eu agradeço as pessoas até hoje. Muito obrigada por ter me recebido na sua casa. Porque eu não recebo qualquer um dentro da minha casa. Mas aí a pessoa, só porque ela me ligou, eu dei um valor, eu dei um preço para ela, ela abre a porta da casa dela, abre a história da família dela. Ultimamente a saúde, ela tá muito mercadológica, né? Muito. As pessoas não têm mais aquela mensuração de você estar alcançando a realidade da pessoa. Então, né, Ana, mas aí eu de novo, a questão da culpa, né, da meia-culpa, tem alguns colegas, e eu já falo sei lá, nos meus anos de profissão, mas tem alguns colegas que vão na casa, eles entram na casa das pessoas e eles não entregam resultado, mas eles tomam um cafezinho, eles batem papo, eles recebem um carinho, mas eles vão atendendo, eles vão usando esse gerúndio de atendendo, fazendo, indo, e não tem objetivo, e não tem alta, e não tem programa. Por isso que vai pagando, vai recebendo por sessão, pagando não, recebendo por sessão. Aproveitando que você está aqui, tem algumas coisas que eu queria que a gente também discernisse nisso. Essa diferença da sessão para o tratamento tem que ser o carro-chefe mesmo, Sim. Porque é uma dificuldade, um desafio que eu tenho a nível home care, né? Então, o paciente liga para o familiar liga para você, né? Porque às vezes as pessoas não entendem um pouco a modalidade do home care. Então, geralmente quem precisa do home care já é uma assistência, né, mais globalizada, porque é um paciente mais crítico, né? O atendimento domiciliar, ele entra como um recurso para o profissional e para os familiares de mais conforto. Aquele indivíduo pode ter tido uma alta hospitalar recente. Normalmente, o fisioterapeuta, ele é criativo o suficiente para elaborar, ou deveria ser, né, elaborar condições terapêuticas no domicílio. Até porque a vivência do indivíduo é lá, não é no consultório. E deixa eu perguntar uma coisa para você que eu acho importante a gente ressaltar nessa diferença de sessão e tratamento. Quando o familiar ele entra em contato com a gente, ele pergunta, né? Qual é o seu valor de sessão? Qual o valor da sessão? Né? Quanto custa e a gente fica sessão? naquela briga, não, é tratamento. E ele, não, é sessão. E a gente consegue, né? Até as avaliações, muitos colegas, né? A gente acaba pagando um preço alto, né? Por ser diferenciado. A gente vai aplicar um serviço no qual a nossa população está preparada por uma avaliação gratuita. Né? É verdade. Então, né, antes de começar a falar de sessão e tratamento, tem o show da avaliação. Eu não me lembro de ter entrado num consultório médico, dado bom dia a ele, falado durante 1 hora e 30 minutos, ele me examinado e eu dado até logo, tomado café, até logo. Eu não me lembro de ter feito isso na minha vida. Então. Essa diferenciação vem do posicionamento. Gente, de novo, eu tô falando de mundo real, não tô falando do mundo digital. Não. Mas a gente tá aqui agora, Ana, nós duas estamos uma de frente para outra, mas as pessoas que estão nos ouvindo, ou que vão consumir esse conteúdo digital, elas vão usar esse método, essa conversa que a gente está tendo no dia a dia. Então, é questão do posicionamento. Se você receber uma ligação e a pessoa te perguntar quanto custa a sua sessão e você der o valor da sessão, isso já é um posicionamento inadequado para 2025. Total. Por quê? Porque você não trabalha com sessão. Porque na cabeça de quem ouviu aquele seu valor, ele vai fazer a conta vezes 10 e ele não sabe se é vezes 10, vezes 30, vezes 60, vezes o ano inteiro. Ele não tem como fazer isso. Nunca vai bater. É você que tem que determinar isso para ele. Então, inicialmente, esse posicionamento é do profissional. Até Sim, ó, hoje como é que eu faço? Eu não tô aqui, Ana, para dizer o que fazer. Tô aqui para atender o seu convite e dizer como eu faço. Se o como eu faço for bacana para outras pessoas, eu fico agradecida. Escreve, copia, faz a mesma coisa, não tem problema. Eu só gostaria que o profissional de 2025 tivesse conteúdo técnico, conteúdo humano, tá faltando conteúdo técnico, conteúdo humano e uma ideia de posicionamento, não de competição, mas um posicionamento de na minha cidade todo mundo cobra X 100 reais. E você, mas o que se entrega nesses 100 reais de sessão? Então, por que uma sessão? Porque você dividiu o objetivo terapêutico em partes e pretende concluir o seu objetivo, Sabe livro didático, quando você na primeira capa, na primeira parte do capítulo está escrito assim, o nome do capítulo, a introdução e um quadrinho ali na lateral, né, uma coluna ali na lateral, assim, ao final deste capítulo você será capaz de, 2 pontos, entender isso. Se o fisioterapeuta trabalhar desse jeito, eu estou feliz da vida. Ao final de 3 meses, se o seu paciente tem X problema, ele vai ter passado por Y procedimentos, isso dentro do seu
protocolo de tratamento. Eu vou entrar naquilo que eu fiz tecnicamente para estudar. Quanto tempo demora uma consolidação de fratura? Depende de qual osso foi quebrado. Mas não existe um tempo de consolidação de fratura? Opa! Quanto tempo demora um processo infeccioso? Não existe um controle de antibiótico para isso? Sim. Senão o médico vai dando antibiótico até acabar. Não, ele fala, são 7 dias de antibiótico. Por que o fisioterapeuta não pode falar? São 7 sessões para que a senhora consiga sair desse quadro de dispneia pós-alta-hospitalar, eliminação da secreção que ainda existe nos seus pulmões, na sua árvore bronquial, para que a senhora consiga levantar-se da sua cama, andar dentro da sua casa, subir e descer um degrau, movimentar seus braços. Para isso a senhora vai demorar uma semana. Mas o problema eu preciso maior, acompanhá-la todos os dias. O problema maior que a gente tem, né, inicialmente, Roberta? Ana, a gente tem que trabalhar com avaliação. É através da avaliação. Então esse é o meu modelo hoje. Quanto custa a sessão? Me diz um pouco mais o que você tem e o que você está precisando. Ah, eu tenho um horário disponível para fazer uma avaliação domiciliar. Essa avaliação leva em torno de 1h30 minutos, no mínimo 1h30 minutos. Ah, mas assim eu não consigo ganhar dinheiro. Mas depende de quanto você cobra, né? E depende de qual paciente que você quer ter. Depende de quanto você cobra. Você quer ter volume ou você quer qualidade? Exatamente, tem que saber selecionar. Até o maior problema que eu vejo que a gente tem clinicamente falando, nessa junção de sessão e tratamento, se começa pela avaliação, né? Onde precisa mudar? Para que a gente mude a cabeça das pessoas e seja valorizada, a gente tem que mudar o nosso primeiro o nosso posicionamento. Eu não vou dizer quanto custa a sessão. Eu perco o paciente. Eu também perco. Eu perco o paciente. Na verdade, eu não ganhei, né? Ou ele me perdeu. Será que a gente já pode chegar nessa história? Quanto custa a avaliação? Custa X reais. Sim. Eu tenho horário tal, eu posso me deslocar. Onde fica a sua casa? Eu posso me deslocar à sua casa no horário das 17 horas. Tá bom para a senhora? Tá ótimo para mim, assim. Então, esse horário que eu posso. Ah, mas eu só posso de manhã. Muito obrigada. De manhã eu não posso. De manhã eu tô cuidando do meu filho. Prioridades. Ah, mas eu só posso de manhã. Falou, olha, eu vou encaminhar a senhora então para um outro colega que tem uma disponibilidade maior que a minha. Porque neste momento eu atendo no meu consultório delimitar valores. Você pode ser gentil de dizer assim, que horário fica bom para a senhora, mas quem determina o horário, o tempo de sessão, o tempo de avaliação, o que fazer, sou eu, mas para isso eu tenho que ter estudado antes, né? Eu tenho que ter processos. Se eu trabalho com fisioterapia do sono, eu tenho que ter um processo. O paciente chega, eu tenho que entender a jornada do paciente da hora que ele entra no consultório ou da hora que eu entro na casa dele. Porque se eu estiver atendendo em casa, no consultório ou no hospital, intercorrências à parte, Ana, eu tenho o mesmo processo terapêutico. É um raciocínio clínico. Vê o que o seu paciente precisa, determina através dos seus testes funcionais aquilo que o seu paciente precisa, não diz a ele os valores, vai para casa, monta um plano terapêutico. Então, os meus contatos são assim. Eu faço uma avaliação, a avaliação tem esse valor, a senhora pode fazer o pagamento através de um Pix, pode ser em dinheiro, se a senhora precisar, pode usar o cartão de crédito. Hoje em dia o cartão de crédito, a maquininha do cartão está no meu celular. Ai, que legal, né? Então a própria conta PJ, ela te dá essa opção de maquininha. A gente não vai ficar fazendo propaganda, mas ela te dá essa opção. Eu não tenho maquininha, é só dependendo do modelo do celular. Então você consegue viabilizar e facilitar isso para as pessoas. Mas você já deixa claro as suas condições de trabalho. Aí, quando você entrar na casa das pessoas, ela já sabe quanto custa a sua avaliação. Ela já tem uma previsibilidade. Exatamente. Daquilo. E aí, com todo respeito, Ana, cada um, assim, você não escolhe, às vezes, a roupa pela cor, pelo tamanho e pelo preço. O que não tá certo é falar que custa R$100 uma sessão e atender o ano inteiro. E a pessoa não saber se você vai... eu vou atender 2 vezes por semana. 2 vezes por semana durante quanto tempo? A gente vai fazendo. Mas qual que é o objetivo desse tratamento? Não é assim. Porque vai deixar quem traçar esse objetivo? O médico? Vai deixar o médico colocar 10 sessões, Ana? Chega. Faz uma avaliação, cobre por ela, vá para casa, estuda, organiza isso e entrega para o paciente uma proposta de serviço. É assim que eu trabalho. Está aqui um planejamento terapêutico e naquela proposta de serviço, a primeira parte é uma anamnese reduzida, numa linguagem que a pessoa possa entender. Dali, ela leva isso para o médico, se ela quiser. Sim, atendi, encaminhado por fulano de tal, as condições são essa. Até porque os trabalhos se complementam, né, Roberta? Ninguém as tá condições tirando o trabalho do Não, outro, pelo contrário, é né? só para somar. Só que tem um detalhe, né, que eu até já ia comentar isso anteriormente, né? A gente vai no médico, você precisa passar pela avaliação, então, o valor é X.
Ninguém vai num consultório de um nutricionista, de uma fono, de um otorrino para fazer um atendimento particular e faz de graça. Sem saber. Eu não sei não por existe que isso. Não existe avaliação na gratuita. fisioterapia abriu esse limbo, Não existe. entendeu? Que a gente tem que dar, é como se fosse um presente, ó. Nosso tratamento é esse valor, mas ó, eu vou te dar aqui uma colher de chá aqui, ó. A minha avaliação, que pra mim é a que dita o tratamento. Não tem Eu acho que que é o ser. mais difícil, é a avaliação. Sim, é A a que demora sessão mais tempo. que você vai conduzir no tratamento é fichinha, dependendo do que você avaliar, né? 1h30. Isso contando que o paciente não tenha muita É intercorrência. verdade. E não seja crítico, senão vai mais. Vai mais tempo. Se Vai o paciente mais. for um paciente um pós-operatório, um paciente que teve uma alta hospitalar recente, o atendimento domiciliar, ele tem uma característica para o fisioterapeuta, duas que para mim são muito importantes. Uhum. Você tem que ter uma boa comunicação. Sim. Se você quer atender home care, você não pode ser aquele profissional calado, de cabeça baixa, um pouco mais mecanicista. Você tem Sim. que ter o jogo de cintura de falar com o paciente, Uhum. de ouvir do familiar o que ele tem, porque é o familiar que está lá todo dia. Você, às vezes, tem uma equipe de enfermagem que está o paciente está quase que em internação domiciliar. Que pode ser a melhor amiga que nossa pode ser no sua tratamento, melhor amiga, ou né? pode ser o maior calo do seu sapato, se você não trabalhar direito. Então, o que rege é uma boa comunicação. E você só consegue comunicar-se com as pessoas se você souber o que você está fazendo. E para você saber o que você está fazendo, você tem que avaliar. No mínimo. Então, você tem que gastar essa 1h30. Vai para casa, faz o seu plano de tratamento, elabora isso, Uhum. organiza em quanto tempo eu vou precisar para atingir tais objetivos, de acordo com os recursos que eu tenho hoje. Quais equipamentos vai no meu plano de serviço, na minha proposta de serviço, porque é uma proposta de serviço. E é um serviço, Assim como é uma se eu prestação chamar de um serviço. arquiteto na minha casa, Exatamente. eu vou perguntar para ele quantas latas de tinta eu preciso para pintar essa parede. Ele tem que saber. Ele tem que dar esse Durante cálculo. quanto tempo eu preciso tirar o gato de casa para que a tinta possa secar? Ele tem que conhecer essas variáveis. Assim como o fisioterapeuta precisa conhecer variáveis musculoesqueléticas, respiratórias, neurológicas. Como é que você fala para um paciente que tem lesão de medula completa que ele vai voltar a andar em tantas sessões? Como é que você fala para um paciente que tem uma lesão medular incompleta que ele não vai voltar a andar? Você também não pode fazer isso. Então, o que diferencia a sua fala? O seu conhecimento prévio. O que diferencia a sua fala, a sua comunicação, é o seu conhecimento prévio. Dentro dessa proposta de serviços, tem até os equipamentos que ele precisa comprar para ter em casa. Eu coloco o link e sugiro os sites. Nossa, com Roberto, 2, que 3 legal. preços para que a Vou família colocar possa... isso Gente do Usa. céu, isso aqui tá sendo uma consultoria, vocês não estão entendendo. Tá meio consultoria, né, Aham. Ana? Meio, Não, mas a parte empresarial, a parte Mas empreendedora faz Roberta, diferença, porque eu estou muita vendendo o meu diferença. serviço. Faz muita Eu estou diferença. vendendo, eu estou empacotando um serviço. Se deixar aqui, vai muito episódio com a Roberta. A Roberta é um caminhão, Isso, é uma eu trilha já estou sonora convidada para o inteira. próximo. Vai ter que abrir mais aí. Já se preparem, Gustavo. Qual é o X da questão maior, né? Que até foi um dos propósitos da criação do podcast. Ter essa troca clínica que a gente não consegue diariamente. A gente é o próprio secretário, o marketing, né? O próprio fisioterapeuta. Eu presa, às né? vezes o ombro amigo do paciente, da família. A gente é uma rede de suporte, Sim. né? Então, fora o Tem que ser. atendimento, a gente ainda presta um outro lado que entra a humanização. E, na verdade, né? Ana, quem é um paciente fiel? É aquele que tem confiança no profissional. Aliança terapêutica. Aliança terapêutica. Eu gostei terapêutica. muito desse termo, é novo pra mim. É Aliança mentira! terapêutica. Nossa, Gostei menina. muito desse. Mas é uma aliança, porque não deixa de ser um compromisso. Na área respiratória, a gente se coloca à disposição do paciente crítico, Aham. independente do horário comercial. Não existe horário comercial para Não, mas fisioterapia eu na respiratória. ortopedia também não... Mas a galera da ortopedia e da neuro não é assim, É. na grande maioria, Tem, né? por exemplo, no consultório tem horário para Sim, entrar e sim, horário para mas sair, quem mas abre a mão do atendimento home domiciliar care, não. E assim, eu tinha brincado com você, mas quando eu falo que o ouro da fisioterapia está no atendimento domiciliar, eu acho que esse ouro não é só um ouro financeiro, Não. porque o ganho é substancial, o contato com as pessoas. Eu talvez não esteja nesse primeiro episódio conseguindo dividir tanto essa parte muita humana coisa. Uhum. que eu valorizo, que eu acredito. Eu estou tentando ser um pouco mais, direcionar um pouco mais, porque essa eu acho que é a nossa preocupação nesse primeiro episódio, Sim. é a gente mudar esse posicionamento de sessão terapêutica para Faz tratamento.
Faz Então, diferença. talvez eu esteja um pouco mais técnica nisso, mas isso faz diferença no apoio emocional. Faz. Porque a partir do momento que você diz para a pessoa que ela vai ter começo, meio e fim, ela se programa não só financeiramente para te pagar, ela se programa mentalmente. Você precisa dar desafio para as pessoas cumprirem, você precisa dar pequenas vitórias para ela. Seu fulano, o senhor vai fazer 10 sessões até que o senhor consiga andar do seu quarto até a sua varanda. Você prescreve exercício domiciliar? Claro! Ouviu o paciente Mas é que claro, não faz a tarefa como que a é gente que pede? como é que eu vou achar que eu sou onipresente, né? Enquanto ele não estiver com a gente, se ele estiver fazendo aquilo que precisa fazer, quando a gente chegar, o paciente vai estar melhor, você vai conseguir evoluir ele. Eu vejo que o paciente ainda não entende o exercício domiciliar, eu a sou de tarefa uma pra época que o casa. paciente melhora com... Vai doer, tá? Presta atenção. Tá, O fala. paciente melhora com, sem ou apesar do fisioterapeuta. Vamos calçar a sandalinha da humildade? Com certeza. Porque tem pessoas que melhoram pelo curso natural da doença. Que a gente também Você chama de história natural da doença. Exatamente. Então, a sua influência tem que ser benéfica. Dependendo da fisioterapia, E ela ele dá tem que problema. Não, e ele tem que ser independente da E eu gente. atravessei um oceano para aprender isso no mestrado. Não se falava disso. Quando eu estudei educar e promover saúde, o primeiro aspecto é sair um pouco desse modelo biopsicossocial e entregar parte do tratamento para o paciente. O paciente é dele, ele não é seu. Ana, o paciente não é seu, o paciente é dele. É igual filho. Você está naquela faixa de tempo podendo, através do conhecimento que você tem, proporcionar saúde para ele. Agradeça a Deus por isso, ou a sua crença por isso. Você foi escolhida para determinado tempo, passar um tempo com aquela pessoa, promovendo saúde para ela. Só que um detalhe, só para não ficar... porque assim, a gente está abrindo um leque e estamos conversando tecnicamente, estamos conversando para os pacientes, para os colegas também. Quando a gente fala do alta, né, o prescrever com tempo limitado, a gente está falando daqueles pacientes que evoluem, tem um ciclo clínico, né, com aquele tempo de duração e previsibilidade de encerramento dali, mas foge um pouco a alçada do paciente crônico. O paciente crônico, dependendo da situação clínica, precisa de muito tempo de acompanhamento. A gente tem ideia de que o paciente crônico ele não vai precisar do tratamento porque ele tem uma doença crônica. E eu penso diferente. Eu penso que ele pode ter pequenas altas terapêuticas ao longo do processo. Sim. A senhora precisa ganhar força muscular. É importante que a senhora faça um exercício clínico de sentar e levantar. A senhora vai fazer, enquanto nós estamos aqui na sessão, 3 séries de 10 repetições com o meu apoio. Essa mesma paciente que eu já acompanho há um ano, ela teve clinicamente períodos de piora e períodos de melhora. Ela é uma paciente cuja base clínica dela é doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tem uma redução de volume pulmonar importante. Ela fez uma fratura patológica de coluna vertebral e com isso ela teve uma alteração postural violenta que eu tenho hoje em dia uma síndrome mista para tratar. Uma doença pulmonar obstrutiva crônica com uma restrição de movimento por conta da cifoescoliose que se apresenta hoje em detrimento a esse processo de consolidação inadequada dessa fratura patológica. Muito bem. O objetivo não é abordar o caso clínico dela. Mas especificamente o exercício de sentar e levantar, ele já foi utilizado numa época e com o objetivo de, quando a senhora fizer 30 vezes esse exercício durante uma semana, todos os dias dessa semana, a gente vai mudar a categoria do exercício. Então, isso é um tipo de alta. E eu negociei isso com ela, eu criei uma expectativa positiva. Eu trouxe o tratamento daquilo que eu conheço, porque se ela conseguiu, durante 30 vezes, sentar e levantar ao longo do dia, pode ser 10 de manhã, 10 de tarde, 10 de... Uai, se a Organização Mundial de Saúde divide 150 minutos de atividade física intensa durante a semana, quem somos nós para não dividir as sessões fisioterapêuticas? O objetivo terapêutico não é mobilidade, não é ganhar força muscular, não é ganhar equilíbrio. Sabe-se que existe uma relação direta entre a capacidade muscular de quadríceps com a capacidade cardiovascular. Então eu preciso que esse paciente, na fisioterapia respiratória, faça exercício motor, acabou a respiração, só puxa pelo nariz, solta pela boca. A gente comenta muito que o quadríceps é o pai de todos os santos. Né? Exatamente. Então, ele é o meu terceiro e quarto pulmão. Panturrilha,
você considera o segundo coração? Sim, a gente precisa fazer com que o paciente se movimente o tempo Quando inteiro. a gente pede exercício de panturrilha, segundo coração. Sim, a É uma parte explicação cardiovascular, que eu faço pro a parte paciente. cardiovascular está diretamente relacionada à motricidade de membros inferiores. Eu tenho exercícios hipotensivos que baixam a pressão durante a sessão. Ainda bem que você entrou nesse assunto, Eu que tenho era uma exercícios pergunta que eu ia... hipertensivos. Sim. Se eu fizer isométricos de membros superiores Nossa! com carga, eu vou aumentar a pressão. Vai. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa, que isso foi um desafio clinicamente recente, e você é a melhor pessoa para bater o martelo junto comigo isso, né? Eu tive um caso, rápido, tive um caso de um paciente que eu cheguei na casa dele, ele num quadro hipotensivo, não tem um hipotensivo, tem um hipotensivaço. Qual é a ideia do fisioterapeuta? Você vai lá atender, né? A expectativa nossa, eu tô chegando, vou realizar o atendimento, faço o atendimento, amo vocês, beijinho, tchau, vamos pro próximo. Uhum. Essa é a realidade do home care. Aí peguei um paciente hipotensivaço, não era muito baixo, mas consciência preservada, falando, elevação de membro inferior, tá. Ficou extremamente frustradíssimo comigo, porque eu falei que não iria fazer. Esperei uns 15 minutos. Você Ele prestou... continuou no... vou realizar o monitoramento aqui com você de sinais vitais. Uhum. Mas no momento, eu não acredito que seja seguro para você a gente fazer a sessão agora. E aí... Nos moldes da sessão que você fazia antes. Não, mas total. quem falou que você não fez sessão? Quando você chegou... Ué, peraí. Da Aí onde você que descobriu que a pressão estava baixa? Da onde você descobriu que a elevação de membros inferiores aumenta a pressão? Isso não é uma avaliação? Você não prestou um atendimento? Mas você na precisa cabeça... tanto receber por ele... Você não... Uai, que isso? Você não foi lá à toa. Só que aí que tá, Você não é a vizinha dele, amiga da família. Roberta, você é profissional. Mas os desafios que a gente tem, às vezes, no home care... Sabia que você ia bater nessa... Gosta assim. Não, mas porque o paciente entende... Na cabeça dele, você tem que fazer exercício... né? Você tem que prestar as condutas, mobilização passiva, ativa assistida, o que seja, né? A gama da fisioterapia. E você não fez isso, não teve sessão. Sabe por quê? Sabe por quê? Você quer entender isso? Eu vou voltar de novo. Tem algumas palavras-chave desse nosso bate-papo. Avaliação, comunicação, posicionamento. Sim. Se o seu paciente souber sobre o tratamento dele, se você dividiu com ele quais são os objetivos do seu tratamento. Sim. O objetivo do tratamento do senhor é fazer um fortalecimento muscular global para que o senhor tenha mais energia e cumpra as suas atividades do dia dentro de casa. Para isso, o senhor precisa ganhar massa muscular. Para isso, eu estou aqui medindo a força muscular do senhor, usando carga para ganhar fortalecimento muscular e medindo através de testes funcionais a cada X sessões do seu protocolo do profissional. Então, olha, nessa quinzena o senhor evoluiu. Nessa quinzena o senhor não evoluiu. Então a gente vai precisar repetir a mesma carga de exercício com o mesmo movimento até que o senhor passe o estágio. Precisa categoria, precisa de estágio. O paciente, às vezes, é um grande desafio também. Ele não entende quando a gente muda a proposta clínica de tratamento. Sim. Nossa, mas você tá voltando coisa que eu fazia lá atrás. E a gente cai nessa linha de raciocínio. Você teve períodos de melhora e você períodos teve de piora. Períodos de piora, o que a gente faz? A gente volta pro time que, né? A gente não mexe em time que tá vencendo. Sim. Né? A gente volta pro que te fez você bem. Tem isso. Esse paciente que você estava dando exemplo, você precisa, naquele dia, comunicar a ele que ele não é igual ao dia anterior. Embora ele saiba, porque ele está sentindo algum tipo de mal-estar, embora ele saiba. Eu vou fugindo disso, do microfone, né, Gustavo? Corre, né? Embora ele saiba disso, você é a melhor pessoa naquele momento para mostrar isso para ele. Você fez fisioterapia, sim. Você prestou um atendimento, sim. Só que ele não foi igual aos anteriores, com certeza. Ou do ponto de vista até dos equipamentos e dos recursos que você utilizou. Mas você, ainda bem que você foi lá naquele dia. Que ele foi uma sorte. Se você não tivesse ido naquele dia, no dia seguinte, quando você chegasse lá, ele já teria ido para o hospital. Já teria. Então, por que não pagar o profissional por isso?
Porque a sessão foi gente tem diferente? no caso deles, eu não tive essa dificuldade, porque ele é um paciente crônico, né? A longo prazo, eles não têm nem essa... Mas qual foi a minha saída? Crônico, Sim. tem estágios terapêuticos. Também. A gente tem que colocar etapas no plano de tratamento. Lembra do capítulo do livro? Ao final deste capítulo, você vai saberá adquirir, fazer isso, sim. Porque, gente, embora seja uma ciência médica, ela tem algo de exato. Se você trabalha carga no músculo, ele responde. Se você não trabalha, se você não trabalha não vai carga, ter resposta. ele não responde. Não vai ter resposta. Então, quando você divide essa responsabilidade, a senhora fez os exercícios? Não fez? Puxa vida, então o tratamento da senhora vai ser um pouco mais longo. Se a senhora fizer o tratamento junto comigo, eu venho 2 vezes na semana na sua casa. Nos outros 3 dias, a senhora fizer esses exercícios que eu estou prescrevendo e deixando pronto, porque esse é o meu método de trabalho. Sim, aí Pode é ser cada que se eu um trabalhasse numa especialização diferente, eu não tivesse esse habitué, né? Essa possibilidade. Mas dentro da fisioterapia cardiorrespiratória, da reabilitação pulmonar, que é o que eu faço nesses 25 anos, 26, sei lá quantos, existe um processo que a gente está usando o termo de previsibilidade, que é um processo terapêutico. É lógico que eu vou ter flutuações, mas eu já tenho começo, meio e fim, assim como eu faço com o paciente hoje. Se você for numa profissional que faz um tratamento de harmonização facial no seu rosto, que custa em torno de R$ 1.800, 1 ml de ácido hialurônico, ela não tem que fazer uma previsão de quantos ml ela vai gastar para fazer o seu rostinho? Sim. 10 ml custa R$18 mil. Você pode parcelar em 3 vezes sem juros no cartão. Então, e a benção paga o tratamento facial, então, aí chega que no físio barganha. Como é que vai? Aí vamos supor que a sessão de tratamento fosse 1 ml. Aí você vai pagar 1.800 por vez. E se naquela sessão ela usou meio ml, ela vai te devolver o dinheiro? Claro que não. Então não existe. Sessão, existe tratamento para reabilitação pulmonar. Da onde eu tirei isso, Ana? Da reabilitação pulmonar, que tem protocolo, que tem 36 sessões para atingir um objetivo. É protocolo. Se eu tenho essa previsão para passar isso para o paciente, mas se em 36 sessões você não concluiu o seu objetivo, se eu estiver fazendo avaliações e reavaliações periódicas, eu entrego isso para o paciente. Esse paciente teve uma intercorrência, ele teve uma internação hospitalar, ele teve uma infecção, então esse plano de 3 meses vai ser alongado. Mas eu recebi por esses 3 meses antecipadamente. Não, desculpa, Roberto, eu vou ter que fazer o jogral, frisar algumas coisas. Eu recebi por esse tratamento, pois eu fiz um tratamento. Se eu receber sessão Você está ao ouvindo final que da sessão, eu estou fazendo um tipo de trabalho que é extremamente válido, mas não é o nosso. O nosso trabalho é um tratamento, a gente não entrega a sessão. A sessão, ela é um tratamento fatiado, mas eu entrego um tratamento. Deixa eu perguntar algumas coisas para você, porque o nosso tempo vai correndo e a gente vai, o negócio só vai voando. Jogo rápido. Você compartilha com o paciente sua ficha de evolução? Eu tenho obrigação. Tem duas. Não, tem. Eu tenho obrigação pela LGPD Sim. e pelo meu conselho. Sim. De entregar documentos ao final desse plano. Do plano, concordo. Ao final desse plano, a partir do momento que ele for acordado entre as 2 partes, o senhor receberá termo de consentimento livre e esclarecido, recibos periódicos, relatório e o prontuário. O prontuário é a guarda do prontuário do profissional, mas o prontuário é do paciente. Não, virou uma via de mão dupla. Não sei se clinicamente para você, mas já aconteceu isso comigo e com alguns colegas que compartilharam comigo. Essa questão a gente compartilha a ficha de evolução com o paciente e aí ele pega tudo aquilo que você fez ou leva para um outro colega fazer um orçamento correlato, já escutei relato desse tipo, ou leva para um outro profissional de uma outra área que não tem a profundeza clínica para entender, né? Aí, na minha prática clínica, eu tenho 2 prontuários de evolução. Um mais técnico, rigoroso, que a gente tem que ter, e um que seja de fácil entendimento para o paciente entender o que está acontecendo com ele. Perfeito. Isso está dentro do meu programa de prestação de serviço, da minha proposta de serviço. Ótimo. É esse programa resumido. Ali não tem o que eu vou fazer. Até o que o paciente tem intercorrência clínica, exatamente, né, Roberta? Mas, Ana, vamos supor que o jogo seja orçamento. Sim. Eu não pretendo ganhar pelo valor. Não. Eu não pretendo ganhar pelo preço. Eu pretendo ganhar pela qualidade do meu trabalho.
E eu faço isso há muito tempo. E isso faz com que eu não tenha 20 pacientes por dia. Vai depender muito de que modelo o colega está praticando aplicando. naquele momento, que fase da vida profissional ele tá. Que a gente sai para matar um leão por dia, mas tem dia que o leão tá mais cansado que você, tem dia que você tá mais forte que o leão. Então, quando a gente fala sobre tratamento, sobre plano de tratamento, sobre orçamento, é interessante a gente ter o nosso posicionamento e saber que nem todos vão poder acessar o nosso posicionamento naquele momento. Ana, e tá tudo bem. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu ainda não fiz a harmonização facial. Você nem precisa, E essa Roberta. conversa não é sobre harmonização facial. Entendeu? Não é. Preciso. Eu fiz 50, as coisas já começam a aparecer. Agora, vamos conversar sobre o quanto a gente pode fazer diferente para o nosso paciente? O paciente não está acostumado a receber uma pastinha de forma simples, mas de forma organizada. Existem modelos, você pode comprar isso na internet. Não, você isso precisa os tem pacientes que não ter estão tempo de fazer. acostumados. Quando você for entregar isso para o paciente, é outro valor. Ele não vai te pagar R$50 uma sessão Jamais. se você entregar uma documentação. Jamais. Isso é um dossiê. Jamais. Olha, a documentação do senhor tá tal, ali já vai ter um calendário, eu já coloco um cronograma. Os atendimentos são, porque vai de acordo com a minha disponibilidade. Eu tenho disponibilidade terças e quintas às 15 horas, então eu já coloco 3 meses, já marco na agendinha para ele, sabe quando você copia e cola a agendinha ali? Sim. Já marco ali os atendimentos para ele visualmente entender o que a gente vai fazer. Isso faz com que eu tenha controle, faz com que ele tenha controle. Isso tem a ver com comunicação, isso é honesto. Intercorrências clínicas acontecem Sim. enquanto a gente está atendendo, Sim. certo? Então, assim, cada um tem o seu manejo particular e linha de raciocínio. Porém, contudo, entretanto, tem uma parcela significativa da população que não entende que, às vezes, a gente tem que saber parar o atendimento por causa de intercorrência. Às vezes, a gente tem que mudar o manejo do atendimento por decorrência de uma intercorrência e, às vezes, acionar outros profissionais, fazer Sim. os devidos encaminhamentos, né? Então, assim, vou perguntar para você no seu dia a dia. Quando você tem intercorrências clínicas, não atrasa o seu atendimento e os posteriores? Com certeza. Porque hoje a gente está numa prestação de serviço que eu vejo também uma dificuldade da cartela de clientes entender que não é só ele que tem horário, tem outras pessoas também precisando dessa prestação de serviço, né? E as pessoas às vezes têm intercorrências, Perfeito. às vezes precisa de um suporte maior naquele dia que não os anteriores, que às vezes aquele que reclama também um dia já teve Pode uma até atenção precisar. a mais, Perfeito. né? Perfeito. Teve uma eu queria que você comentasse especialmente- brevemente sobre isso, Tá. sabe? Ana, existem 2 tipos de intercorrência. Aquela que está inerente à sessão, que ela é dentro da sessão e você precisa tomar posições ali dentro e você precisa, enquanto profissional, não fugir daquele ambiente clínico, você precisa prestar socorro àquele indivíduo, independente do grau de complicação clínica que ele tem. Eu já saí de casa na ambulância junto com o paciente indo para o hospital. Então congela. Vocês entenderam que o fisioterapeuta high ticket, como nós aqui trabalhamos para oferecer o melhor para vocês, às vezes a gente atrasa e não é de propósito. Então eu tô frisando isso porque é muito importante. Então tem mais uma colega aqui compartilhando a realidade dela, que às vezes o paciente fica bravo com a gente, Sim. né? Ele quer que a gente siga E uma aí, linha exata do dia cronológico e o nosso ele quer que atendimento você não seja é cronológico. pontual no horário dele, mas se ele precisar ao longo da sessão, ele quer que você passe mais. Mas ele esquece que tem o outro depois. Exatamente. Então, das duas, uma. Quando o atendimento quando a intercorrência, ela é uma intercorrência clínica, Sim. que envolve risco de morte, Sim. que isso pode acontecer independente da especialidade, a gente não sabe o que está acontecendo internamente com as pessoas, a não ser quando você chega lá e faz uma avaliação. Não estou falando isso só para a turma respiratória, não, porque quem é da ortopedia também tem pulmão, né? Opa. Então tá. Mas vamos pensar da seguinte maneira. Ali dentro, a sua responsabilidade é naquele momento com aquela pessoa que está ali. Você vai passar a mão no telefone e vai avisar os familiares dos próximos pacientes que você está em uma intercorrência. Não deixa passar muito tempo para as pessoas poderem se programar. Com certeza. Quando com você vê que você certeza. já vai atrasar, você já avisa, olha, eu estou dentro da casa de um paciente, ele está passando mal, eu não posso sair daqui agora, eu tenho responsabilidade clínica com ele, eu não posso sair daqui agora, então o que a senhora prefere? Que eu atrase o seu atendimento ou a senhora já quer desmarcar e remarcar um novo atendimento? Porque aí a pessoa fica livre também para fazer isso. Também. Eu acho que sempre que você deixa claro, joga limpo, é muito importante. Mas tem um outro detalhe.
Dá para marcar atendimento de 20 em 20 minutos domiciliado, Claro Ana? que não. Você consegue se deslocar na cidade? Não. Então, se você, o profissional que atende home care, ele tem que setorizar os seus atendimentos. Então, se você atende, você cobre determinados bairros, você tem que colocar horários de atendimentos daqueles pacientes daquele bairro. Porque aí o seu deslocamento dentro do bairro ou das Vai regiões ser de próximas, forma inteligente, o que né? você não pode é atender. A gente está falando para Taubaté, né? Você não pode atender um paciente no Jardim das Nações às 14 horas e ter um paciente lá em Tremembé às 15 horas. Não, tem Isso não vai dar impossível, certo. jamais. Você depende de uma logística que não vai dar certo. Exatamente. Nunca vai bater a conta. Essa conta não vai fechar e você vai estar sempre atrasado, vai estar sempre pedindo desculpa. Então, essa organização, esse planejamento é interessante. Ao mesmo tempo, é importante que as pessoas que estão em casa entendam que quem está em casa percebe o tempo diferente de quem está na rua. O fisioterapeuta que se comprometeu a ir à sua residência, ele está criando um processo de conforto para você. Total. Mas ele está em desconforto. Ele ou está no sol, ou ele está na chuva, ou ele está no trânsito, mas você está dentro da sua casa. Então, assim, de verdade mesmo, estou falando agora como pessoa. Para quem está dentro de casa a tarde toda, cujo único compromisso é receber um fisioterapeuta às 14 horas, se ele chegar às 14h20, será que isso vai fazer muita diferença? Talvez vá se ele tiver uma dieta Sim. integral às 15 horas, Sim, tá? só. Eu tô colocando numa situação... É eu legal, tô tentando colocar legal. as duas situações. Sim. Mas eu acho que precisa empatia das duas partes. Agora, de verdade, Ana, se eu estiver atendendo um paciente domiciliar, que ele não respeita o meu deslocamento, ele quer que eu seja um cumpridor de horário, eu sinto muito, mas esse paciente também eu também não consigo atender a expectativa dele. Pergunta. Porque eu não posso cumprir o horário, bater cartão na porta da casa do paciente, porque eu sou autônoma. Rô, deixa eu só perguntar um negócio pra não você. Não existe isso. Só para não parecer que tem coisas que é só do meu detrimento. Você demite paciente? Eu não uso essa expressão demitir, Qual mas que eu você digo, usaria? eu uso a expressão, eu não estou apta para realizar o seu atendimento. Eu, neste momento, não tenho as condições que o senhor precisa, quer sejam da especialidade, porque assim, como o meu consultório... Não, mas eu falo assim no sentido, o termo demitir eu não posso mais paciente. atender o senhor, eu não Ah. posso mais atender o senhor pelas condições de horário, porque se o senhor precisa Não, mas eu falo no horário assim, X, eu não posso. Mas eu nem falo dessa questão de logística, eu falo assim, das problemáticas de atendimento, Sim. né? Então, assim... Sabe como é que eu resolvo isso de maneira muito tranquila? Eu tenho um contrato com os pacientes. Eu tenho um contrato. Gente. Como é uma prestação de serviço, não é achismo. Eu estudei para isso. Eu tenho um contrato de prestação de serviço e nele existem cláusulas atendidas do ponto de vista jurídico, cujo paciente tem as suas responsabilidades. E o cujo fisioterapeuta tem as dele. E isso tem que ser normalizado. Então, esses são os documentos obrigatórios. Contrato de prestação de serviço, termo livre esclarecido, de consentimento livre esclarecido. Você tem que ter recibo, que hoje em dia não é mais recibo físico, ter isso muito bem organizado. Teoricamente, você precisa de um contador para te orientar, mas a gente consegue cuidar disso sozinho. Sim, você entrar na Receita Federal, você coloca os seus recibos lá e o paciente fica seguro quanto a isso. De novo, a partir do momento que você consegue avaliar, você consegue se comunicar bem com as pessoas e você tem um posicionamento técnico, científico e financeiro, vocês conseguem se organizar. Agora, eu estou na porta da casa do paciente, eu toco o interfone, hoje ela não quer fazer fisioterapia não, e eu não recebi aquela sessão antecipadamente, eu gastei tempo, gastei dinheiro e não recebi, então eu não tenho previsibilidade. Aí eu vou começar a colocar a culpa na profissão. Mas se eu assino um contrato com as pessoas, a coisa fica mais organizada. Opa, com certeza. Mas você parece uma empresa, mas eu estou prestando serviço. A gente é uma empresa. Eu sou uma empresa. Mas nós somos uma Eu tenho compromisso com as pessoas. Mas como é que você pode garantir o seu serviço? Existem garantias técnicas, existem garantias pessoais que são da minha competência. Existem garantias pessoais que são da competência do paciente. Garantias financeiras que são da competência do paciente. É só estabelecer os papéis. Aí não tem problema. E aí talvez esse termo demitir o paciente seja um termo... chocante, é um polêmico. termo que choca. Mas Sim. é assim... Eu não sirvo para você, você não serve para mim. Procure outro profissional que esteja dentro das suas condições financeiras, dentro das suas condições de expectativa. Quer ver? Aonde uma outra coisa que eu aprendi, Ana? Eu trabalho com pré-habilitação cirúrgica. O que é isso? O paciente vai operar dia 10 de março. Se ele entra no meu consultório hoje, 10 de fevereiro, eu tenho que programar fisioterapia respiratória e cardiovascular para ele até a véspera da cirurgia. Então eu tenho prazo para trabalhar. Por isso que esse problema, eu não tenho problema com isso.
Porque eu tenho prazo. Os meus pacientes de sono, eu criei um programa avançado de sono saudável de 3 meses. Legal. Por quê? Porque não existe um modelo mais consulta e retorno. Não. Eu não consigo Não existe, dar um não tem resultado no como. dia seguinte. Então Não eu já tem falei como. demais. Olha aqui. Eu espero ter sido útil. Um beijo, tchau. Que beijo, Amo tchau. vocês. Você já não tá me mandando embora? Você Já não vai me vou. demitir? Não, demitir não, pelo amor de Deus. Você não vai me demitir? Só uma Eu coisa espero ter pra sido frisar. útil para Não, você. muito útil. Para as Mas pessoas. uma coisa que eu tô aproveitando. Gentil com aquilo que eu acredito, que é a paixão que eu tenho pela fisioterapia, a paixão que eu tenho pelas pessoas que buscam a fisioterapia como cuidado. A gente nasceu para servir, a gente nasceu para cuidar. Não, mas não a gente é também qualquer precisa, um que faz. a gente precisa pagar as contas. E esse equilíbrio vem talvez com a maturidade, talvez com a possibilidade de troca, porque não interessa se você tem mais ou menos tempo de formada do que eu. Se você se posicionar de forma correta, você também vai receber aquilo. Talvez eu seja assim hoje um pouco mais falando dessa forma, Ana, mas eu também já trabalhei e não recebi. Opa! Eu também já tomei chuva, já tomei sol. Eu também já sim. fui não tão respeitada como eu gostaria. Então, se hoje eu estou aqui para falar para outros fisioterapeutas, se posicionem, respeitem para ser respeitados. Qual o recado eu estou aqui para daria? falar para os pacientes. Fisioterapia é essencial. Fisioterapia é uma ciência. O profissional capacitado merece respeito. E esse respeito não vem só com um abraço, ele também tem que ser valorizado financeiramente por isso. E está tudo correto. Essa é uma troca que precisa... do mesmo jeito que eu entendo, quando eu falo o valor do trabalho, que aquilo não é possível para determinadas pessoas, eu continuo questionando, não como marketing e venda, mas eu continuo questionando da forma humana. De que forma eu posso fazer para lhe ajudar? Se eu fizer dessa forma, é bom para vocês? Dessa forma ainda está fora das minhas possibilidades terapêuticas. Sim. Eu acabei de passar por uma loja vendendo carro, agora vindo para cá, que tinha uma Mercedes, um Porsche Cayenne e um Audi. Eu não posso entrar nesse lugar porque ele está fora das minhas possibilidades terapêuticas. Hoje eu não posso comprar esses 3 carros. Então a gente tem que saber onde se colocar. Mas você tem que saber que existe aquele valor e aquele carro. Então existe. O que esse carro entrega mais do que o outro? O que esse profissional entrega mais do que o outro? Então, talvez não seja no valor financeiro, mas sim na prática do profissional. Fisioterapia é maravilhoso, desde que você seja feliz sendo fisioterapeuta, porque aí você vai ser um bom profissional. Pacientes que buscam fisioterapeutas entendam as diferenças terapêuticas, mas busque um profissional que te entregue resultado. Se você não estiver satisfeito, busque outro. Porque o paciente é dele. Sim. O paciente é dele mesmo. E pra gente encerrar aqui um jogral bem rápido, coisas que resumidamente eu vou falar que a Roberta bateu na tecla, né? Fisioterapia cardiorrespiratória, ela é essencial tanto quanto as outras áreas da fisioterapia, né? Fisioterapia pré-operatória, ela consegue possibilitar um manejo cirúrgico muito mais rico para o profissional médico, né? Sim. Então, a pré-operatória ela é tão importante quanto a pós-operatória. Então, quando a gente pega um paciente que faz esse manejo antes do procedimento cirúrgico, ele está muito mais bem preparado, até o pós-operatório dele, as respostas que aquele corpo vai ter serão diferenciadas, né? O mais importante também é que vocês saibam diferenciar sessão e tratamento, porque nós vendemos tratamento, nós possibilitamos manejos terapêuticos, né? Que o tratamento seja eficaz, seja ele de um suporte de curto prazo ou a longo prazo. Sim. E a parte mais importante, né? O fisioterapeuta home care, ele trabalha, né, com multidimensões, né? Então, para um atendimento de qualidade chegar na porta da sua casa, a gente passou por estradas um tanto, às vezes sinuosas, com muitas variáveis, né? Mas também somos humanos, né? Então, tem o profissional, tem a humanidade daquele profissional e a gente sempre tentando equalizar essa balança para melhor atender vocês. Deixo um espaço aqui para Roberta, especialista respiratória, né, a nível intensivo, fisioterapeuta do sono, sim, né, agora com essa nova formação de forma mais profunda. Deixo aqui o meu encaminhamento, porque da área respiratória não tenho competência, tanto que sempre peço a bênção quanto possível para ela. Eu acho que isso é muito legal da parte profissional, a gente saber reconhecer quando a gente precisa de outros braços da profissão. Isso não
não é demérito. Na verdade, quem sai sempre ganhando é o paciente, né? Sim. Nós, como profissionais diferenciados, a gente tem que ter uma interpretação diagnóstica de outros manejos clínicos, né? Porque essas atualizações com outros colegas Sim. fazem com que a nossa prática clínica seja mais rico e o paciente sempre sai ganhando na frente. E fora aquela cereja do bolo que a gente fala de documentação, Perfeito. né? Hoje a gente está numa briga muito grande na saúde sobre partes burocráticas, então é importante também o profissional estar respaldado, o paciente também estar respaldado quanto a isso, né? Hoje as maiores iatrogenias que a gente vê na área da saúde é exatamente por essa falta de documentação inicial lá atrás, né? Então, deixo as minhas ressalvas sobre isso. Meus cumprimentos a você, Roberta, por ter vindo aqui, Muito passar obrigada. um tempo com a gente aqui compartilhando. Bom demais. Vamos precisar de outros episódios, Tô à mas as disposição. portas estão abertas Tô à aqui para você, disposição. pra gente destrinchar. Então, Eu só quero servir. Hoje em dia eu tô num momento da minha vida, Ana, uma outra onde vibe. eu tô numa outra vibe. Eu lido com o tempo de uma forma diferente, por tudo que eu vivi. Mas eu tô à disposição para continuar crescendo. Eu não paro de estudar, eu não paro de me comunicar com as pessoas. E essa possibilidade de transformar o digital em real e humano, pode contar comigo. Para isso, pode Muito contar obrigada comigo. e seja Um beijo. bem-vinda. Obrigada, sucesso para você. Gratidão para você também. Sucesso no seu empreendimento. Que a gente continue tendo aí pacientes high ticket pra gente Paciente manter em o padrão comum, high ticket. para a gente poder cuidar das pessoas em primeiro lugar e mostrar um cuidado de excelência, um cuidado Amém. técnico, um cuidado afetuoso. E continue nos oferecendo café com bolo, porque a gente também adora, tá? Também. Tchau, tchau, Beijo, gente. Tchau, obrigada.